Isso aqui, ó. Então, aqui. Aí. Pronto, aqui é o canal que eu falei, tá? Então, como nós tínhamos visto, é esse ponto aí da plasticidade neural. Então, o que que nós temos aí de condições conhecidas como normalidade? Então, nós temos algumas definições para normalidade, dependendo da fonte que nós vamos utilizar, do que é consenso, qual fundamentação que nós vamos usar. Então, normalidade, né, inicialmente, era definida puramente por não ter nenhum tipo de sinal-sintoma. Então, o normal era a pessoa que não tinha nenhuma alteração, que não tinha doença, que não tinha nada. Tá? Então, esse era um ponto de vista onde, né, a pessoa está aceita ali dentro dos parâmetros da normalidade, com isso é considerada normal, não tem uma ausência de qualquer transtorno psicológico, comportamental, psiquiátrico até, e aí não tem nenhum sintoma, tá normal, tá? O que se considera, né, o ideal? É o que é socialmente aceito. Então, quando a gente vê, né, eu costumo falar que um dos parâmetros, até para a gente perceber o que é essa normalidade, esses parâmetros aceitos, às vezes a gente vê condições que acontecem nesses países aí que tem, né, como o Afeganistão, uma determinada crença que rege o que está acontecendo e passa a ser uma condição meio que dentro de parâmetros normais. Então, está aceito ali o conceito, está aceito como parâmetros dentro da normalidade, pronto. Esse indivíduo está seguindo os costumes daquela região, isso é considerado um padrão normal, mesmo que em outra sociedade isso possa não ser considerado o normal. O que a gente considera, né, uma normalidade estatística? Isso é interessante. Eu vi uma entrevista uma vez de um comandante falando que, não, morrer num teste de esforço não é nada. A gente pensa aí, mas muita gente acha, nossa, cruel demais falar isso. Infelizmente, qual foi o parâmetro que foi adotado? Estatístico. Então, dependendo do número de pessoas, um determinado evento, estatisticamente matematicamente, isso pode ser relevante ou não. Não tem lá o cálculo do P, o cálculo estatístico. Então, simplesmente vai verificar com qual frequência que isso acontece. Então, com qual intensidade? Pega um determinado aspecto, tá? Que a gente pode considerar como sendo normal, tá? Ou não? Por que está descrito como um conceito? Porque a normalidade pode ser um conceito, tá? Não necessariamente uma determinada função, um parâmetro de normalidade, tá? Mas sim um conceito de que, sendo assim, é normal. Então, se a gente comparar o jovem de hoje com o jovem de 30 anos atrás, o jovem de hoje é imediatista, quer tudo na hora. Isso comparado ao jovem de 30 anos atrás, nossa. Resumindo aí, malcriado, imediato, quer tudo para ele, sendo das atenções, não é assim? Mas hoje está dentro do que é normal, porque ele quer um negócio de bate pronto. Ele pergunta uma coisa no WhatsApp, não deu 5 minutos, ele já mandou 3 interrogações. Deu mais 5, ele mandou mais 5 interrogações. Tipo, não vai responder, não? Então, isso aí
é o que hoje está muito frequente. Então, estatisticamente, na população geral, o jovem está agindo dessa forma. Tá? Então, hoje, estranho é o jovem que não tem celular. Beleza? Então, isso estatisticamente dá para ser feito, dá para ser calculado. E qual é a conta que é feita? Dentro de todas as pessoas, né? Qual é a distribuição de quem está fora aí desse parâmetro de normalidade, certo? E estatisticamente. Então, quando você vê lá, um quadro de esclerose lateral amiotrófica é de 1 a 2 casos a cada 100 mil habitantes. Então, estatisticamente, se pode calcular isso, tá? Normalidade, né? Segundo a OMS, é o bem-estar geral, essa definição já mudou várias vezes. Então, um completo bem-estar físico, mental e social, não só ausência de doença. Então, não ter doença, mas não ter uma boa condição socioeconômica, isso não é normal. Então, são parâmetros aí mais abrangentes. Então, gradativamente, essas definições de normalidade vão se somando para que a gente possa chegar o mais próximo da normalidade. Então, tem um grupo de estudo da Organização Mundial da Saúde que avalia o quê? Que avalia a qualidade de vida. Então, esses parâmetros hoje, para se avaliar o bem-estar, a normalidade, entram em vários questionários que avaliam qualidade de vida. Um dos que a gente tem um bom parâmetro é o RUCOL, tá? Tem um RUCOL normal e tem um RUCOL abreviado, que é o questionário da Organização Mundial de Saúde referente à normalidade. Interessante que quando você vai ver esses padrões normais, dentro do questionário, ele vai perguntar sobre sono, sobre relação interpessoal, sobre em quem você pode confiar, se você está seguro no seu trabalho, a renda, a relação no convívio familiar, relação sexual. Então, ele faz um apanhado geral para ver se a pessoa está dentro dos padrões de qualidade de vida. O que chama atenção nesse aspecto? Não tem um score, tá? O que é isso? Vamos aplicar esse questionário para ver se é normal, se tem um bem-estar, se tem uma boa qualidade de vida. Não tem. Não tem uma linha de corte. Acima de 70% tem qualidade de vida. Não, todo mundo tem. A diferença é o quanto de bem-estar que essa pessoa apresenta. Tá? O que nós vamos ver muito, né, é a normalidade funcional. O que é ser funcional? Conseguir realizar as atividades de vida diária, conseguir ter boa capacidade cognitiva, boa capacidade de raciocínio, boa interação com o ambiente e perceber o próprio grupo. Então, essa normalidade funcional é dessa pessoa que tem a capacidade de realizar as suas atividades de maneira funcional. Então, ou ele é independente para as atividades de vida diária, ou ele é dependente para essas atividades. Então, ele funcionalmente, ele é ativo. Tá? Beleza aí? Então, uma alteração, né? Algo que seja fora do padrão funcional vai gerar um distanciamento da normalidade, podendo ser ou não dependente de alguém, até mesmo para o cuidado geral. Tá tranquilo aí? Por que eu estou enumerando essas formas aí de normalidade? Porque, igual uma turma de psicologia que eu vi, que o nome da turma foi muito interessante. De perto ninguém é normal. Era o nome da turma. Por quê? Porque se você for avaliar por todos esses aspectos, em algum momento
a gente foge um pouco desse processo considerado normal. Beleza aí? Beleza. A normalidade com relação ao processo é qual tipo de processo? As atividades aí do dia a dia, psicossociais, o aprendizado, a mudança, como nós falamos aí, a mudança das fases de criança, de adolescência, igual o relato que nós discutimos antes, a mudança de um determinado padrão de comportamento. Então, é um processo de evolução. Então, desenvolvimento. Então, esses aspectos já são esperados. Quando a adolescência hoje vai até 20, se eu não me engano, aqui, 23 anos, tá? A gente pensa, mas por quê? Porque ele tem um pensamento ainda do amadurecimento comparado a pessoas de maior idade ainda com esse desenvolvimento psicossocial ainda compatível com uma pessoa imatura. Tá? Então, ao longo da vida, vai vivenciando essas etapas para que se possa ter esse processo de evolução. Então, como alguém tinha dito, consegue ter um aprendizado a qualquer tempo? Sim, consegue. Só que na fase, de maioridade, na gerontologia, na senescência, que seria o envelhecimento normal, as etapas do aprendizado são menos eficientes do que na adolescência. Então, se espera que seja mais fácil de aprender enquanto criança, tem ali comece o amadurecimento e o aprendizado na adolescência, chegue à fase adulta e na fase da velhice já se tenha um grande amadurecimento. Tá? Assim se espera. Uma normalidade subjetiva, e aí tem relação com a percepção de cada um. Então, tem muita gente que relata que tem uma determinada alteração, descreve que está doente, tem uma percepção de doença, pode ser por um critério dela, tá? De sensação, mas na grande maioria das vezes está relacionado até uma sensação de bem-estar. Então, tem uma escala que a gente usa para relato de dor, que vai lá de 0 a 10, aí o 0, tem uma escala numérica e tem uma escala visual. Então, aqui a pessoa está lá, estou fazendo parte da escala, certo? Tem um monte de carinha gradativamente seguindo esse padrão aqui. Então, tem umas intermediárias, no sorrisinho menor e tal, sendo aqui 0 e aqui 10. Quando você perguntar como é que está relacionado a uma dor, ele pode relatar que a dor está aqui, mas ele está assim. Então, a sensação de prazer, a sensação de felicidade, a sensação do recompensado está ruim. Então, essa normalidade subjetiva é o autorrelato. Então, você precisa perguntar para o paciente? Precisa. Tá? Vocês vão precisar perguntar. Até dor. A gente da fisioterapia pergunta muito sobre dor. O senhor está sentindo dor? Tô. De 0 a 10 está doendo quanto? Ele fala lá, 5. E aí? E a gente segue perguntando. E o senhor acha que é o que isso aí? Então, quando a gente pergunta o que acha, a gente quer saber isso. Qual é a percepção dele relativa a esse quadro álgico? Tá? Porque o paciente pode fazer um relato
como se, não, eu tô com a perna podre e eu acho que não melhora mais. Primeira coisa para a gente conseguir tratar é tirar da cabeça do paciente essa essa capacidade, né, desse julgamento. Então, vocês vão ver muito isso aí. Tem uma terapia, né, que é usada, tem a psicanálise, que vai buscar alguns fatores que possam influenciar, mas tem uma terapia cognitivo-comportamental que vai tentar entender por que ele está pensando assim, tá? Saúde, né, a normalidade como liberdade e ter a saúde mental para poder ter a liberdade de transitar como todo mundo. Então, isso aí mudou. Não sei se vocês já viram o filme Nise, O Coração da Loucura. Já viram? Já sim. Pronto. Muito bom. Quem não viu, acho que vale a pena Não vi. assistir. Ele que trouxe esse conceito, ela que levou esse conceito de liberdade, tá? É legal. Acho que acrescenta para vocês também, tá? Nise, Que ela traz o quê? Essa mudança da percepção de que a liberdade está vinculada a ter saúde mental ou não. Ficava preso lá no manicômio, sem poder sair, sem poder interagir, tá? E aí se percebeu que a liberdade com uma outra atividade era mais eficiente, tá? Que antigamente ficava preso. Então, como que se faz? Como que nós vamos poder? Nós, né, da saúde, mas principalmente vocês, que vão poder fechar, né, algum tipo de diagnóstico psicológico, tá? Esse é do filme, é? Não. O link que vocês colocaram? Ah, beleza. Tá ótimo, o filme é legal. Então, há um tempo atrás, né, há muito tempo atrás, quando você falava que alguém tinha alguma coisa psicológica, não, isso aí é psicológico, era uma ofensa, tá? Então, hoje a gente já consegue falar mais tranquilamente de distúrbios psicossomáticos, de algo psicológico, sem que seja considerado uma ofensa para quem está ouvindo. Então, antes, o patológico era o quê? Era algo que, de fato, se conhecia ali, um distúrbio ali, provavelmente tecidual, neurológico, e que, pronto, não, pegava esse paciente e deixava ele preso, escondido em algum lugar, não tinha uma intervenção. E aí, gradativamente, a psiquiatria clínica começou a buscar uma intervenção que pudesse, né, além de categorizar, além de dar ali o CID, além de classificar, buscar uma intervenção. Então, costumo falar, né, para quem vai fazer qualquer tipo de abordagem psicológica, os psicólogos, né, que porventura eu dou aula também, que alguns falam, não gosto de psiquiatra. Não, é ótimo, porque ele tem a capacidade de fazer essa classificação e usa fármacos que podem fazer o quê? Fazer com que a psicanálise possa ser feita com maior eficiência. O grande problema aí da depressão, dos quadros até de depressões mais graves, estão relacionados ao quê? Ao paciente que não vai fazer nem a adesão a essa terapia. Então, a psicanálise ela é muito eficiente porque ela busca, né, entender aquele sujeito. Então, percebendo aquele sujeito individualmente, sem simplesmente rotular, você consegue propor uma intervenção que para ele vai ser eficiente.
certo? Então, ele tá vendo a singularidade. Oi? Fala aí, Luiz. Professor Cristiano, interessante. Agora, eu tenho contato com pessoas da família que estão fazendo residência em psiquiatria. E o Legal. interessante desses 3 anos de residência é que, primeiro, nesses 3 anos, eles fazem a disciplina na residência de terapia cognitiva comportamental. No último ano de residência, eles fazem psicanálise, um ano de psicanálise. Então, é interessante, realmente é isso que está falando, como, eu não sei a psiquiatria antiga, né? Nossa, Mas pelo menos a moderna bom, tem trazido muito essa questão desse trabalho associado e dessa visão realmente do bem-estar como um todo, não só no caso patológico, né? Mas toda essa outra parte também. Melhorou muito. Eu tenho um primo também, trabalho com alguns, eu tenho um primo que é psiquiatra, que a gente conversa muito, ele já tem uma idade maior, houve uma mudança muito grande. Essa história, né, da Anise da Silveira, que ela é, né, baiana, mas a história aconteceu lá no Rio de Janeiro, que, para vocês terem noção, o hospital que aconteceu, hoje depois se transformou num presídio. Daí vocês tiram a situação de segurança que era Sim. o quadro ali que eles eram colocados. E utilizavam eletrochoque, né? Que qual é o objetivo desse eletrochoque? Dar um estímulo elétrico direto no cérebro para que ele convulsione, e à medida que tem essa convulsão em excesso, ele gera uma fadiga sináptica, ele libera todo o neurotransmissor durante a convulsão. Depois disso, aquela pessoa que teve a convulsão vai ficar com uma fadiga, vai ficar apática. Observando, ficou calmo. Observando, ele está melhor. À medida que você repete quadros de convulsão, você vai gerando uma lesão cerebral. Um outro recurso que também era usado nessa época, que deu até prêmio Nobel, tá? Era a lobotomia. Então, que essa história começou-se a se pensar isso por causa da história do Phineas Gage. Não sei se já escutaram falar. Então, quem era o Phineas Gage? Era um trabalhador de uma construção de via férrea que era considerado um trabalhador padrão, tá? O que seria isso? Ele era ótimo, chegava na hora, bem competente, interagia bem com todo mundo. E nas atividades dele lá, houve um acidente que atravessou um ferro pelo lobo frontal dele, tá? Até então, acreditava-se que a loucura era uma alma, um espírito mau que girava dentro da cabeça e fazia um furo na cabeça de algumas pessoas para esse espírito mau sair e a pessoa voltar ao normal, que era a trepanação. Depois desse acidente dele, que lesou o lobo frontal dele e mudou completamente o comportamento dele, e ele sobreviveu. Não duvido, não. Nunca li nada sobre isso, nunca vi, tá? Mas, neuroquimicamente, o orgasmo libera dopamina. Teria esse papel, tá? Mas não sei, não duvido, mas nunca li nada, certo? Então, na história do Phineas Gage, se percebeu o quê? Lesionou o frontal dele. Ele não morreu e mudou completamente. O pensamento, a personalidade virou outra pessoa. E aí eles perceberam que, não é um espírito, tem área. Aí, a partir disso, que eles pensaram, já que o Phineas Gage, ele era normal e teve a lesão no frontal e ficou assim, vamos pegar o paciente psiquiátrico e vamos lesar o frontal. Eles começaram a lesionar o lobo frontal, e aí os pacientes psiquiátricos que eram ali esquizofrênicos, que eram agressivos, que queriam quebrar tudo, que eram muito ativos, passaram a ficar apáticos, sem iniciativa e mudaram o comportamento. É um dano no frontal. E com isso, achavam que estava curando a doença psiquiátrica. Então, um dos contextos do filme, tá? É essa luta dela entrar neste ambiente e mudar a percepção de todo mundo para uma intervenção mais humana. Não,
Ele tem ali algo que ele não consegue entender direito, não processa bem, mas ele não necessariamente é agressivo. Então, vamos colocar ele em condições como terapia por animais, como pintura, em algo que ele fique mais entretido e consiga ter um retorno melhor, e tratando ele de maneira humana. Porque se você trata um paciente psiquiátrico, tá? Vamos botar aí, com esquizofrenia, que ele está alucinando, que está vendo um monte de bicho, um monte de inseto na árvore da sua casa. Ele vai lá e corta a sua árvore, cai bicho nele, tá? Porque a alucinação é sensitiva, é visual, é olfativa, é real para ele. Ele corta, ele derrubou aquela sua árvore, ele te protegeu, ele deu a vida por você. Só que só ele que está vendo o inseto. E você chega e briga, como que você faz isso? Você é maluco? Isso é muito triste para ele, porque ele está tentando te ajudar e você não percebeu a ajuda. Consequentemente, se você o agride, ele vai ter o quê? Ele vai tentar se defender, porque ele pode estar vendo, tendo uma alucinação, ou respondendo ao que você está fazendo, sem que ele tivesse culpa. Beleza? A complexidade dessa abordagem, desse diagnóstico, por isso o ponto de vista mudou. Esse filme é muito bom. Professor, o senhor estava falando aí sobre o eletrochoque. Ainda hoje é usado a eletroconvulsoterapia, que é a mesma coisa do que era o eletrochoque, só que eles têm anestesia geral, né? Eles passam por esse processo e, assim, tem muitos artigos que dizem que é eficaz, né? Temos uma conduta melhor hoje, nós temos eletroestimulação nervosa intracraniana. Não, transcraniana. Sim, tá? Hoje a gente usa neuromodulação, que é uma forma mais suave, menos agressiva de fazer essa intervenção, que já se tem pesquisa para Parkinson, para doença de Alzheimer, para depressão, tanto com onda de corrente elétrica transcutânea, tá? Passando ali pelo corrente elétrica transcraniana, quanto onda eletromagnética transcraniana, que dão esse resultado. O eletrochoque, por que ele vai ter aí essa eficiência? Por eficiência temporária, tá? Por que ela vai gerar isso? Porque o cérebro gera potencial de ação, que é corrente elétrica. Então, se você gera uma corrente elétrica que ele consegue gerar potenciais de ação, ele consegue reorganizar o cérebro temporariamente. Por isso se usa hoje implante de eletrodo na área de substância negra do mesencéfalo para Parkinson, para depressão. Então, temos outros recursos, eu acho, melhores do que o eletrochoque. Tá? Bem mais eficientes e menos agressivos do que chegar nesse nível do eletrochoque que ele quer gerar. Essa corrente que eu estou falando é uma corrente contínua, de baixa intensidade, de baixa frequência, que gera essa resposta neurológica sem precisar gerar quadro álgico, sem colocar o paciente em risco. Tá? Então, quais alterações se pode perceber? Né? Nós podemos encontrar aí nos quadros. Estou botando alterações gerais para que a gente possa ver quais doenças podem fazer isso. Tá? Então, alteração de percepção. Então, alteração sensitiva, de maneira geral. Alteração de identificação de alguma coisa, quando se percebe lá, está sentindo dor? Tem gente que não sente dor nenhuma porque tem uma percepção diferente. Então, no caso de um autista, ele se coloca em grande risco, principalmente porque ele não tem essa grande percepção de dor, essa proteção nele, ele não tem. Tá? Então, ele pode encontrar quadros de alteração de percepção, de representação, então, de esquema corporal, de localização de corpo no espaço, de padrões de personalidades alterados. Então, isso é o que, por exemplo, se precisa representar
no ambiente, a gente vê aí hoje muito relacionado também às redes sociais, com relação ao juízo, que o pessoal até brinca, eita, não tem juízo, é o julgamento. Então, não precisa ir longe lá que não tem juízo, a gente coloca uma pessoa apaixonada, e aí, o lobo frontal dela está desligado. E não sou eu que estou falando, não, é a ressonância funcional que não capta uma grande atividade do lobo frontal durante a paixão. E aí? Já ouviram falar isso? Então, isso quer dizer o quê? Então, quer dizer que o cérebro está debilitado quando está apaixonado? Sim. A atividade do frontal é diminuída. Imagina um jovenzinho lá com 14 anos que tem que aprender matemática, história, geografia e está apaixonado por alguém. Pronto. Como que ele vai aprender? Não vai. É difícil. E aí? Para casar, então, tem que ligar o frontal ou não tem? Qual a diferença da paixão por amor? Só para a gente ver se o juízo tá bom. Quem me fala aí? Hein, gente? Qual a diferença? Então, ó, a diferença. Fala aí, ó. Alguém tá pensando, alguém vai falar aí A agora. paixão é cega. Exatamente. Então, ó, por que que o pessoal fala que a paixão é cega? Porque, ó, lobo frontal tem bom senso, atenção, iniciativa e o julgamento. Quando está ali apaixonado, o frontal está inativo. O cérebro só quer recompensa neuroquímica. E aí, é verdade isso? É verdade? É embasado por ressonância? E olha aqui, para todo mundo ficar desesperado agora. Pode durar até 36 meses. Então, vai casar, casa depois disso. Porque aí seu cérebro, a gente espera que já tenha ligado o frontal, beleza? E aí você julga, pensa direitinho, pensa assim, nossa, tem tudo isso, mas eu gosto. Pronto, o nome disso é amor. Amor é você querer a recompensa neuroquímica que aquela pessoa está te desencadeando com o julgamento correto do frontal. Ah, apesar de tudo, eu estou querendo, eu gosto. Beleza? A paixão, não. A paixão, você não quer nem saber o que está pensando e só quer a recompensa neuroquímica. Então, a gente brinca que o juízo está falhando. Tranquilo aí? Ô, Cris, Tranquilo. Fala aí. tá me ouvindo? Tô. Esse transtorno, por exemplo, de personalidade, seria um exemplo também de uma mudança nessa questão frontal, através do trauma psicológico que ocorre durante a infância? Também. Também? Então, sim. Então, tem transtorno dissociativo de personalidade. Né? Já viu lá Fragmentado? Já assistiu? Assisti. Pronto. A gente pensar, será que isso, o povo mais antigo deve ter visto Eu Mesmo e Irene, que é o Fragmentado da comédia. Bom demais também. Tá? Qual é a característica ali? Existe essa possibilidade de ter essa dissociação, da gente ter, né, essa capacidade, ó, de ter representações diferentes, julgamento diferente, tá? Na mesma consciência ou mesmo em consciências diferentes. Então, seria uma forma de proteção. Tem a ver também com frontal. Só Entendi. que, de maneira geral, a gente tem controle sobre isso. Tem hora que não tem um pessoal que escreve aí os memes, cada um tem o meu eu que merece, não tem uns negócios desse aí. Pronto, você tem a capacidade de agir de maneira diferente, mas o seu consciente está normal. Eu quero fazer isso, não vou fazer isso, sou assim com tal pessoa, assim eu não sou. Mas pode ter um dissociativo que vários traços da personalidade pode agirem de maneira separada. Tá? Entendi. Um outro quadro aí que podemos encontrar é o raciocínio, né? Que a gente fala de baixa cognição. Então, um intelectual mais baixo. Tá? Distúrbios de memória. Então, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Então, hoje, vejo muita gente pós-Covid com essas queixas, tá? Um raciocínio mais lento, uma memória, né? Um esquecimento, uma memória de curto prazo não tão eficiente, tá?
Com relação a conceito, então o conceito seria aí uma capacidade de julgamento, um processo mesmo. Então, todo mundo que não tinha lá, até o conceito tem relação com uma forma que o cérebro tem de criar uma proteção prévia. Então, como assim? Você está saindo de noite e olhou atrás um poste, alguém olhou para você e se escondeu ali, ó, fez isso aqui. O que que na hora você vai ter? Imediatamente antes de conhecer, você já vai gerar um conceito. O cérebro vai fazer isso para te proteger. Ó, não passa ali que tem alguma coisa errada, é perigoso. O nome disso é o quê? Um preconceito. Só que você usar isso como uma verdade, não perda não, viu? Então ele descreveu ali, ó, que a gestante, né, apresenta alteração neural, né, por motivo de perda de neurônio, por perda de neurônio não, por alteração hormonal. Então a alteração hormonal faz ela ficar com uma certa lentidão, tá? Faz ela ter, né, um pouquinho de alteração de memória, isso é normal, tá? A alteração, e depois volta ao normal, tá? As mulheres que pretendem passar por isso, ou estão passando, depois volta ao normal, fica tudo na paz, tá? Por alteração hormonal. Mas tem esse processamento mais lento mesmo. Engraçado que é perceptível, ela tem consciência disso, tá? Ela percebe. Chora também, né? Tem uma parte emocional também mais sensível, beleza? Até para, acredito eu, que para dissipar um pouquinho a produção de cortisol. Porque o cortisol, os hormônios de estresse, eles não ajudam na gestação, tá? Então, uma forma de proteger. A criança vai ser a prioridade desse organismo durante o período gestacional. Beleza aí? Respondi aí? Então, voltando aqui. Sim. Beleza? Ótimo. Então, ó, o preconceito, então tem gente que tem conceitos muito alterados, generalizam tudo, então alterações de conceito também, de percepção, de contextualizar algum fato, tá? E usam aí o conceito prévio como uma verdade. Então, qual é o problema do preconceito? Preconceito todo o cérebro vai fazer. O erro é você partir do seu preconceito como se ele fosse uma verdade. Pronto, aí está errado. Quer ver por quê? Por exemplo, alguns olharam para mim e viram careca. Se teve alguma pessoa careca que foi chata na vida de vocês, de imediato vocês já vão olhar e falar, Ih, não sei, não fui com a cara desse professor, não. Por quê? Porque pegaram lá pela visão, então olhou, mandou para a área de visão, mandou para a área de pessoa careca. Pronto. E criou lá a sua percepção. À medida que eu comecei a falar, pode ter mudado o circuito ou ficou nesse circuito mesmo. Não é daquele jeito mesmo. Tranquilo? Então, todas essas alterações podem acontecer. Isso, conceito de transferência. Tá? Alteração de atenção, então TDA, TDAH, então déficit de atenção, pode estar relacionado à motivação, orientação, então em tempo, em espaço, então a gente avalia muito isso aí. Isso que o pessoal fala que o santo não bateu, né? Que é do conceito, tem um monte de santo não bateu, gosta de graça. Então, todas essas funções que eu estou enumerando aqui, ó, são funções neurológicas. Então, várias doenças podem gerar um ou mais comprometimentos daqui. Então, esquizofrenia pode aumentar um determinado aspecto e piorar outros aspectos. Beleza? Então, existem essas várias possibilidades. Alteração de nível de consciência, que nós falamos no início lá da hipnose.
Tá? Então, vários quadros podem fazer isso. Alterações de afetividade. Então, o que, né, a gente percebe hoje, as crianças dependem muito dessa afetividade para que o cérebro seja eficiente, tá? Da função voluntária, da função... O que é a função, ó, consciente aqui? É a atividade do córtex cerebral ativa para que você tome consciência das informações. A atividade voluntária são as decisões que você tomou nesse córtex cerebral que vão ser direcionadas para o seu corpo. Então, o pessoal fala, eu falei sem pensar. Não tem jeito. Beleza? Você pode até aceitar esse pedido de desculpa, não tem? Mas como é que vai falar, falei sem pensar? Não tem como. Porque, ó, você ouviu uma determinada informação. Ó, o ouvido está aqui, ó. Vamos falar. Ouviu a informação, foi para o lobo temporal. Depois foi para a área de linguagem para você entender. Você escolheu as palavras, passou na área de emoção para que você perceba o que o outro vai sentir. Passou no lobo frontal para julgar se você vai falar ou não, para depois chegar na área de fala. Como é que a pessoa fala sem falar? Fala sem pensar? Não tem como. Beleza? Então, atividade voluntária muitas vezes está comprometida. Manutenção de vida, então as tendências aí vitais, então alguns comprometimentos geram até dificuldade de respiração, de deglutição, então interferindo até na vida. Um filme que a gente pode perceber esse curso de atividade voluntária e de função vital é a teoria de tudo. Então, ela preserva toda a função, ó, tudo preservado, ó, e só compromete esses dois, a esclerose lateral amiotrófica. Então, o paciente está lúcido e orientado e está preso dentro dele mesmo. Tudo preservado. Linguagem, ele entende o que todo mundo fala, ele está consciente, ele tem relações emocionais, mas ele perdeu essas duas capacidades. E alteração de linguagem, que é o entendimento ali da linguagem. Então, a gente pode encontrar essas várias alterações, esses vários sinais ou sintomas. Aonde que nós vamos encontrar isso? Então, aqui eu peguei um capítulo de transtornos mentais e do comportamento do CID, do Código Internacional das Doenças, tá? O quinto capítulo, eu botei o CID-10, tá? Mas já está agora no CID-11. Então, o que nós podemos encontrar aí como alterações que interferem nessa parte psicológica? Então, transtornos orgânicos. Então, o que seria um transtorno orgânico? Tecidual, certo? Então, quando houver um transtorno orgânico, você consegue fazer uma ressonância e avaliar e encontrar esse achado. Então, a tomografia de um paciente com doença de Alzheimer, você consegue definir que é doença de Alzheimer. Você vê os sinais de atrofia, você percebe que está com essa morte de neurônio acentuada. Tem muito espaço no cérebro desse paciente. Tá? Transtorno mental ou comportamental devido à substância psicoativa. Então, aí, podendo ser fármaco ou qualquer outro tipo de droga. Então, o uso de droga ele vai dar uma alteração mental comportamental. Qual é a diferença de um distúrbio mental orgânico para um de droga psicoativa? É que o orgânico é tecidual. Não vai ter um momento que vai estar, não, vai voltar ao normal. Não. Só se deixou de ter uma determinada agressão, mas ele não volta ao normal. O de substância psicoativa, aí sim. O que vai acontecer? Ele vai ser capaz de sair o efeito e melhorar. O capítulo aqui, ó,
os CIDs de F20, F29, esquizofrenia, transtorno esquizotípico e transtornos delirantes. Tá? Então, aí já esquizofrenia é uma doença degenerativa crônica. Tá? Ela não é fatal. Então, ela vai gradativamente acelerando a morte de neurônio e o neurônio não funciona, né, direito durante o curso dessa doença. Pode acontecer aí, né, normalmente em adultos, eventualmente a gente vê casos em jovens também. Tá? Transtorno de humor, aí, né, relacionado à parte afetiva. Cris, por favor, Oi? quando você fala jovem e adulto, para o cérebro, qual seria a idade jovem, qual seria a idade adulta? Então, jovem, né? Quando eu descrevo jovem, eu estou descrevendo aí de 15 a 23 anos, a 22 anos, tá? Tá. O adulto a partir de 24 anos, tá? Segundo a literatura, né, esse jovem, a adolescência segue até 23 anos hoje. Que não é muito comum ter esquizofrenia nessa fase, não. Agora tem aspectos interessantes. Vamos aproveitar, nós vamos falar um pouquinho mais dela, mas vamos falar um pouco aqui. Hoje já se sabe que o uso de maconha em menores de 18 anos predispõe à esquizofrenia. Então, são distúrbios que têm a predisposição genética, a pessoa herda ali 15% de probabilidade de desencadear. É uma mente brilhante, é maravilhoso. Tá? Ela botou o filme aí, muito bom. E é de transtorno, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Não, uma mente brilhante. Ah, não, errei. Esse que eu tô falando é Melhor Impossível. Esse é maravilhoso, é de esquizofrenia, perfeito, isso mesmo. Uma mente Melhor brilhante é uma impossível. história real, tá? A história de uma mente brilhante é uma história real. De um matemático, posso contar um pouquinho? Por favor. Pode ver que é bom. Infelizmente, ele viveu muitos anos. Foi a óbito, se eu não me engano, tem uns 5 anos de acidente de carro, tá? Qual é a história do filme? Tá? A história real. E o que eu achei maravilhoso no filme? Que ele traz, né, o quadro de esquizofrenia, que é grave, porque tem uma alucinação. O que é alucinação? É o seu cérebro identificar algum fator sem que aquilo seja real. A gente faz isso. Se a gente fechar o olho agora e imaginar uma bola amarela, a gente vê a bola amarela. Então, a gente não precisa ver nem sentir para ter a sensação. E no filme, ele, né, tem algumas alucinações, ele tem um quadro dele lá, é muito bom de assistir, mas o que eu achei maravilhoso no filme é que ele percebeu que a alucinação dele não envelhecia e ele envelhecia. E ele não deixou de ter alucinação, ele simplesmente falou, eu não falo mais com você. Então ele passa o filme inteiro, né, depois dessa percepção dele, então parte de inteligência estava boa, mas ele continuava alucinando. E aí, quando alguém batia na porta para falar com ele, ele abria a porta e perguntava. Ele era um professor para os alunos: Ó, vocês estão vendo alguém aqui na porta? Ah, estamos sim, professor. Ele, pois não, pode falar. Porque se ele abre e só ele está vendo, ele não respondia. Então, uma Nossa, percepção maravilhosa, uma história real. Tá? Um filme muito bom. a mente da gente é incrível, né, rapaz? Nossa, é muito interessante. Muito, muito, muito. E tudo a gente pode treinar, né? Tirando aí patologias, né? Como, infelizmente, a esquizofrenia, que tende a ser progressiva, só que ela tem vários níveis, né? Então, isso é um outro aspecto positivo. A gente vê, às vezes, esquizofrênico, pensa numa pessoa que não tem capacidade de convívio social, tem que estar preso. Não, nada disso. Tá? Então, aqui, ó, transtorno de humor, maníaco, né? Que era o que o pessoal chamava antigamente maníaco depressivo, que é o bipolar, que é uma alteração neuroquímica. A dopamina sobe, dopamina desce, ele fica com essa sensação, essa instabilidade
de humor. E esses quadros, né, essas classificações, como eu falei da psiquiatria aí, elas englobam aquelas alterações que eu descrevi anteriormente, tá? Então, transtorno neurótico, transtorno relacionado ao estresse, esse é interessante, transtorno somatoforme, o que seria isso? A gente não reconhece bem as sensações. Então, a pessoa está angustiada e fala que está com dor no peito, está com aperto no peito. A pessoa está lá por causa de um relacionamento que acabou, está com dor de cotovelo. A gente não é muito bom em expressar sentimento e reconhecer, não. As fobias estão aí nessa classificação também, e aí obsessivo-compulsivo, que foi o que que eu me confundi do filme, que é Melhor é Impossível, também é um filme antigo, interessantíssimo, que mostra esse padrão, né, que esse transtorno obsessivo-compulsivo pode gerar. Então, a gente às vezes vê a pessoa que não pisa lá numa linha, que a história do filme mostra isso. O cara não pisa na linha, lava a mão um monte de vezes, que agora muita gente adquiriu isso por causa do Covid. Só que só é um transtorno se ele for incapacitante e estiver incomodando. Se não, vive tranquilo. Tem um filme chamado Toque que eu tentei ver, mas ainda não acabei. Mas é um caos o filme. Não sei se já ouviram, já viram. Que é um encontro em um consultório com os vários transtornos mentais lá. Síndromes comportamentais, toque-toque, né? Nossa, eu comecei a ver, estava com os meninos aqui, meus filhos, um palavrão e tal, aí eu parei de ver e não acabei. Então, síndromes comportamentais associadas a uma função fisiológica, tá? Então, distúrbios alimentares, distúrbios de sono, é meio comédia. Distúrbios sexuais, transtornos aí de personalidade e de comportamento, então podendo ser aí dissociativos ou não, tá? Atraso na parte cognitiva, como um retardo mental, transtorno de desenvolvimento psicológico e escolar, então atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, tudo isso entra em uma classificação. E por que tem, não sei se vocês chegaram a ver o CID, por que tem aqui, ó, F80, F89? Porque ele tem lá um transtorno psicológico relacionado à afetividade. A psicológico não relacionado à afetividade. Um atraso no desenvolvimento motor associado a déficit cognitivo. Então, cada item aqui é do 80 ponto, tem lá 80.1, 80.2, certo? Tem várias classificações aí dentro, quando você vai ver lá. Tá? Igual esquizofrenia. Nossa, você vai ver lá, é F20, esquizofrenia, beleza. F20.1, 20.2 é o quê? É esquizofrenia com transtorno psicótico. Esquizofrenia catatônica, tá? Tem várias classificações ainda dentro desse distúrbio, tá? Transtornos de comportamento ou, né, emocionais, então pode estar relacionado aí à infância ou adolescência, tá nesse aqui, os tiques, tá? Ou qualquer conduta inapropriada, digamos assim, relacionada à agressividade, tá? E transtorno mental não especificado. O que é isso? Apresentou um negócio, mas não classificou em nada. Pronto, entra aí no F99, um geralzão. Certo aí? Então, no CID, se você for estudar, tem todos aí. Eu fiz uma seleção dos principais quadros aí para os principais quadros para que a gente possa ter essa noção dos principais, mas passando também pelos outros,
tá? Então, o que seria esse transtorno obsessivo compulsivo? Então, é um transtorno, né, como o nome está dizendo, onde existe uma necessidade de gerar algum tipo de ritual, algum exemplo, algum evento que a pessoa criou ali um padrão de que se ela não fizer aquilo, algo muito ruim vai acontecer. Então, se não abrir a porta 3 vezes e fechar, o ladrão vai entrar aqui e vai roubar a porta. Se não lavar a mão e jogar o sabão fora, lavar de novo, jogar o sabão fora, não tirou a contaminação e vai ter algum outro evento. Ou, se pisar na linha, a pedra vai sair do lugar e vai machucar ali o pé. Então, o transtorno em si é esse fator. É esse ritual que é desencadeado. A obsessão tem relação com o quê? Isso ficar recorrente ali na cabeça. Então, tem só obsessão? Tem. Então, quando a pessoa fala, tá obcecado por alguém, ele está só com ele no tempo inteiro na cabeça. Então, quando tem essa parte de transtorno obsessivo, é que a pessoa fica focada em um determinado pensamento. Então, boa parte de invenções, né? Se vocês, eu não lembro o nome do filme agora. Eu acho que é o Louco, o Mestre, eu não sei. A história de como o dicionário de Oxford foi escrito. Muito bom. O Gênio e o Louco. Não sei se alguém já viu. Então, a maioria dessas ideias, né, são de obcecados. Tá? O Gênio e o Louco, a história é muito boa de ver. Tá? Então, tem esse pensamento recorrente, só que o transtorno obsessivo compulsivo, esse pensamento recorrente, tá? Tende a ser desagradável, tende a ser ruim. E na compulsão ele precisa fazer um ritual, então um determinado gesto, um evento, uma ação, alguma coisa da mesma forma que ele não consegue controlar. Por quê? Porque essa sensação que vai dar algo muito errado, vai ter algo muito ruim, ele não consegue vencer. Tá? Pode estar relacionado, aí nós vamos voltar lá na neurociência, na neuroplasticidade. Pode estar associado a algum evento. E aí, o que vocês acham? Pode ou não pode? Está associado a algum evento da vida. Criou uma determinada memória e por isso adquiriu esse padrão. E aí, o que vocês acham? Pode ter algum evento ter desencadeado. Tá? Então, o Covid vai deixar muita gente com alguma obsessão, tá? Então, eu por trabalhar, né, na área de saúde, talvez Priscila também, isso, que tá o ponto de fixação, né? E o que o pessoal descreve também hoje, tá todo mundo usando como gatilho, mas muitas vezes não entende claramente o que seria. Então, tem ali um fator que desencadeou. E perdeu a conexão com a área cortical. Então, não sabe por que está acontecendo. Tá? Então, você pode tentar gerar ali uma quebra desse circuito. E Nina? Nina vai vindo? Tá? Tá. Oi, tranquilão? Oi, estamos ouvindo você. Interessante essa filha que não é nem... Hã?
Estamos ouvindo você. Isso, Imagina. Lorete, né? Lorete. Eu vou ligar, vou falar com Nina no WhatsApp para saber dos detalhes. Ou talvez também Gorete saiba, que o pessoal tava dando notícia a ela. Ela está com o som ligado. Desativei. Depois faz. Então, ó, o transtorno tranquilo, tranquilo. Eu acho que você tem como ativar de novo aí, não tem? Que eu fechei. Ah. Mas foi só para proteger você. Isso, então, isso que passou, né, o que teve ali no passado, podem com certeza influenciar nas fobias, tá? Então, na fobia, nesse transtorno obsessivo. Então, eu já tinha uma agonia de lavar a mão. Lavava a mão já várias vezes ao dia no hospital. Então, para pegar numa maçaneta, não tinha quem me fizesse segurar uma maçaneta do hospital. Agora, eu lavo mais ainda e lavo o braço, passo álcool 1000 vezes. Às vezes eu lavo tanto que eu penso assim, não, mas acho que eu não lavei. Já está no automático, lavando sem pensar. E tem relação com certeza com esses fatos, né, vivenciados. Tá? A fobia, qual é a característica dela? A mesma coisa que o Yara colocou. O Yara é enfermeira ou não? Desculpa, só uma dúvida. Então, qual é a característica da fobia? É ali um medo. Nossa, aí é coragem, viu? É, mas eu não duvido também não. Ah, com certeza. Então, esse medo persistente. Então, e pode estar, né, ligado a um determinado objeto. Eu acredito, inclusive, que diante do que estamos passando, diante do momento atual, esta pandemia vai realmente desencadear vários transtornos, vai também desencadear a necessidade da atuação do profissional de psiquiatria, psicologia, etc. Porque o mundo que foi atingido por este evento é o mesmo mundo que vai responder com as consequências causadas por ele. E é neste momento que eu visualizo a necessidade do profissional da área, porque acredito que nós vamos crescer muito mais no mercado, todas as empresas vão necessitar. Enfim, nós temos que ter uma visão panorâmica e muito bem ampliada a respeito de todas as consequências. Entre causas e consequências, será de importância relevante a existência da atuação do profissional de psiquiatria, de psicologia, de parapsicologia, etc. Eu acredito que nós vamos crescer muito no mercado. Isso, e a necessidade, né, que já era grande por si só, vai ficar, como você falou, bem maior, já está. E às vezes a gente pensa que em todas as áreas. Vamos pegar uma área que não tenha nada a ver. Docência. Gente, o trabalho de docente, né, alguns podem até ser ou ter vivenciado, triplicou o trabalho. A recompensa ali neuroquímica do professor de fazer uma determinada atividade, de ter interação, de estar distraindo ali na sala, de fazer algo prático, acabou. Você dá aula e não sabe o que está acontecendo do outro lado. O mercado obrigou todo mundo a se tornar muito mais capaz
meio que sem preparação. Então, essa sobrecarga gerou grande estresse em todo mundo. E muita gente, né, eu conheço profissionais que foram afastados do trabalho, mesmo por não ter como não querer mais encontrar, né, outros profissionais de trabalho, não querer encontrar aluno por estresse. Então, é um quadro difícil. Então, isso pode, né, o que a gente está falando é o estresse, é uma estafa nervosa, mas isso pode seguir e perpetuar essa condição como uma fobia. Então, uma fobia de contaminação de vírus. Isso nunca ouvi falar numa fobia dessa. Mas agora vai ter. Vai ter gente que vai passar álcool em tudo, vai tomar banho, jogar roupa fora. Tá? Então, a fobia é caracterizada por um medo que é persistente, uma resposta orgânica acentuada que, apesar de não ter o agente, ele vai estar causando essa forte reação. Tá? Então, o filme, não sei se já viram, Divertidamente, mostra essas fobias. Então, ele vai descendo ali uma escadinha para o subconsciente, encontra ali o palhaço, encontra o aspirador de pó da vovó. O que eles estão fazendo ali? Eles estão ativando um circuito rápido de medo. O que seria esse circuito rápido, ou também conhecido como baixo caminho? Quem tem medo lá da aranha, então recebeu estímulo, ou qualquer outra coisa, tá? Coloquei aranha aí, porque estava na literatura, achei essa foto aí, já me deu estresse, já me arrepiou. Então, imediatamente, essa condição, para que você veja e perceba a aranha, consiga ver lá se ela é venenosa ou não, se é gorda, se não é, se tem pelo, eu não vejo nada. O circuito rápido já faz o quê? Já passa pelo tálamo, vai na área de amígdala, já gera um medo que ela pode causar alguma coisa, independente do que ela faça. Se ela é pequena, se ela é grande, se ela vai comer ali aranha para proteger, come mosquito, mosca para proteger você, não importa. Tá? Ele imediatamente vai para o hipotálamo e prepara o nosso corpo para a fuga e para a luta. Beleza? Vai dar taquicardia, vai fazer vasoconstrição periférica, vai diminuir o calibre do vaso, vai ter palidez, isso é resposta imediata. Então, a fobia é capaz de fazer isso sem que você consiga processar. Isso vai gerar, uma resposta imediata. Então, houve um barulho qualquer, né? Um batido, um barulhão e tal. Teve essa batida lá, um barulho qualquer, imediatamente você tem a resposta e você vai ficar pálido, vai dar taquicardia, por quê? Porque o hipotálamo, ele é responsável em emitir essa resposta. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você for, né, fazer um atendimento a alguém que tem a fobia e você, né, quer analisar ou ela te conta o nível de estresse ali dela visualizar aquele agente que ela tem a fobia. E pode ser aí de falar em público ou qualquer outra. E você percebe, não está hoje na moda o oxímetro? Todo mundo conhece o oxímetro? O pessoal passou a conhecer agora, né? Conhecem, não? Então, sim, o oxímetro, não. O oxímetro é um aparelhinho que a gente coloca assim, no dedo. Sim. Isso. Eu conheço. Isso, ele mede oxigênio, ele mede frequência cardíaca, ele mostra ali o pulso. Então, se você está ali atendendo alguém, vai conversar sobre uma determinada fobia e você já percebe essas alterações, frequência cardíaca, né? Saturação caindo, palidez, mão fria, é porque essa fobia ainda está muito ativa. Então, ele vai imediatamente organizar o corpo para se defender. Por isso que ele bota aqui, como não arriscar.
É síndrome da fuga ou da luta. Passou esse estresse, para correr ou para lutar, você vai se preparar. E o hipotálamo é ativado. Então, nós temos esse caminho. Qual é o caminho que você busca encontrar para que você possa corrigir essa fobia? Quando que você vai começar a tentar corrigir isso? Ó, quando a pessoa tem um agente, que até alguém tinha dito aí que tinha medo de aranha, mas que falou que não, mas agora até menos. Então, o que acontece no agora até menos? É porque essa interpretação seguiu um caminho mais eficiente no seu cérebro, chegando ao córtex cerebral. Então, no exemplo anterior, que olhou lá, uma aranha pequenininha, uma aranha que come mosca. Ah, você já deu taquicardia, ficou com a mão fria, aumentou a frequência respiratória, aumentou a frequência cardíaca e já ficou tremendo. Pronto. Imediatamente, qual foi o trajeto que foi feito? Tálamo, amígdala e hipotálamo para desencadear uma resposta. O caminho alto mais pensado é o quê? Digamos que a gente esteja aqui, viu uma aranha. Pronto, ele vai enviar essa informação para o tálamo, que faz a seleção para chegar no córtex cerebral. Passa na área do hipocampo. Sabe o que tem no hipocampo? Memória recente. Saber se você já viu esse tipo de aranha antes. Saber se você já vivenciou isso. Ah, eu já vi uma aranha dessa antes. Ó, então viu a aranha, mandou para o tálamo deixou passar para o córtex, mas mandou primeiro para a área de memória recente. Você viu ali, não, já vi essa aranha, manda agora para o córtex cerebral. E ela não me fez nada quando eu encontrei com ela, e porventura até caiu em cima de mim, mas não fez nada e andou. Pronto, legal. A partir daí mandou para a amígdala. Nesse exemplo que eu dei, essa aranha foi lesiva? Não foi. Então, vem aqui no hipotálamo e não sinaliza para aumentar a atividade. Ó, pode ficar tranquilo que essa aí tá ótimo. Tá? Agora, pode ver uma aranha. Foi uma aranha lá grandona, caranguejeira. Mandou para o hipocampo. Ela fez alguma coisa? Não, mas nem precisa fazer. Cruz credo, só de ver dá medo. Mandou para o córtex sensorial? Não, não importa. Com certeza, ela de tão feia, ela vai fazer alguma coisa. Mandou para a amígdala, gerou um medo enorme, como um pânico, e ele preparou o seu corpo para a guerra. Beleza? Tranquilo aí? Entendeu o mecanismo protetor? O que seria a síndrome do pânico? E aí, alguém consegue definir para mim? Isso. Ele trabalha, como o Vamusa botou aí, uma cadeia contínua de função. Então, a gente diz que ele tem memória associativa. Quando a gente pensa em alguma coisa, ele vai interligar várias vias para chegar a uma conclusão. Igual aqui, ó, vou pegar um exemplo menos traumático do que a aranha. A gente está aqui na aula tranquilo e, de repente, escuta o barulho de uma bomba. O que a gente faz? Escutou o barulho da bomba, veio aqui na área de memória recente, isso se a gente não tomar um susto enorme. Lembra que tem esse caminho mais curto, ó. Ouviu um barulho da bomba, já veio aqui, deu medo e já deu taquicardia. O susto é assim, certo? Beleza? Pronto. Ou ele pode também seguir isso aqui. Veio, não fez nada, mas deu um susto e gerou a resposta a esse barulho. Passou esse estresse, você equilibrou. Nova bomba. Olha que interessante. Vai para o tálamo, ele manda para o hipocampo e fala, não, essa aí, ó, já é a segunda bomba. Manda para a área de memória recente, o que acontece? Não aconteceu nada comigo na primeira. Ele não manda para a amígdala, você não fica com medo e não toma susto. Já viu que o susto você toma uma vez só?
Já percebeu isso? Você não toma 2 sustos seguidos com o mesmo agente, tá? Pode entender esse evento como gatilho, sim. Esse aqui, ó. Qual é a diferença de um pânico real para a síndrome do pânico? Vamos botar o cérebro aqui, ó. Você tá, ó, vendo alguma coisa, viu lá, tá na rua e parado no sinal e você vê um caminhão derrapou e vem direto na sua direção. Pronto. Essa informação é enviada imediatamente para o tálamo. O tálamo está aqui dentro, é a estrutura que faz seleção, então é enviada para o tálamo e imediatamente ele manda para a sua área occipital. E aí, um caminhão indo na sua direção é tranquilo? Não. Imediatamente, ele vai gerar o quê? Uma resposta na área do hipotálamo para que o corpo todo tente se preparar para essa condição. Vai gerar pânico? Vai. O que é o pânico? É uma condição extrema de atividade do hipotálamo. Tá? Então, ele vai chegar no hipotálamo e vai sinalizar, ó, dá um jeito aí, porque o caminhão está vindo na nossa direção. Então, imediatamente, essa informação vai para o hipocampo, nunca passou por isso, vai para o córtex, nunca foi atropelado por um caminhão, mas eu sei que vai dar problema. Massa vezes a aceleração, a gente sabe que a pancada é grande. Vai para a amígdala, morreu de medo e gerou pânico. Pronto, isso aí. Qual é o pânico? A partir do hipotálamo, o que o hipotálamo faz? Ele manda a resposta para o corpo. Então, do hipotálamo, vai para o corpo. Cris, Oi? a raiva, o estado emocional em que a pessoa está quando passa, vamos pensar no caminhão ou na aranha, né? Na aranha, o estado emocional que ela se encontra naquele momento interferia. Por exemplo, raiva. Eu falo por mim. Sim. Eu, pequenininha, os meus irmãos... Meu irmão gostava muito de me dar susto com o rã. Eu tinha um cabelo muito cheio, muito ainda hoje, mas era muito mais. E uma vez caiu no cabelo, imagine o pavor. E aquele bicho, eu gritava. Então, às vezes ele passava por mim, pegava uma flanela, molhava e gritava, ó, rã. Gente, eu saía desesperada. Gritava, parecia que o mundo estava se acabando. Então, para mim, eu tinha um pavor, achava o sapo a coisa mais feia do mundo, não sei o quê. Quando foi um dia, eu estava descendo, isso depois de adulta, já tinha os 2 filhos. Eu estava descendo no jardim de casa e vi um sapo lá todo feliz pulando na minha frente e eu estava zangada, não me lembro com o quê. Sabe aquele dia que você está irado? Eu estava reta. Quando o sapo veio pulando na minha frente, eu digo, você sai da minha frente, que você não me mete mais medo, não. Dei-lhe um bico no sapo e decidi em diante, acabou. Eu digo, ó, tu não passa mais na minha frente, não, porque a partir de agora acabou, viu? Eu estava zangada, não, nem me lembro com o quê, mas eu sei que eu não estava, sabe aquele... Acho que eu decidi lutar, né? E dei um bico no sapo e acabou o medo. Não tem rã, não tem sapo, se aparecer, eu parto para cima. Esse estado emocional, no momento em que eu vi aquilo que me provocava terror, faz uma diferença? Faz, porque aí o que ele faz? Você ativou a área de amígdala, né? Que pode ser ativada tanto por medo quanto por raiva. Você ativou por raiva e você mandou também para o seu lobo frontal o quê? Uma informação de que, ó, vou resolver. Então, não tinha aquilo que foi aprendido, que a rã era um problema, que podia ser lesiva, que, sei lá, faz o xixi desse cego, não tem esse monte de história que a gente escuta? Sim. Você desfez esse circuito quando você percebeu que a sua capacidade é muito maior do que o do sapo e que você resolveu facilmente esse problema. Então, a raiva foi uma modulação. Isso aí que você está descrevendo foi pesquisado em Harvard com o Exército. Tá? O Exército americano lá, a Marinha Americana, os SEALs. E aí, por que é o melhor exército do mundo? Porque eles aplicam isso no Exército. Eles perceberam que o hesitar e o erro era por medo. Atira ou não atira? A criança não é, a mulher, pronto, explode e morreu todo mundo.
E eles treinam dessa forma. Induz um pensamento, uma resposta imediata, sem ativar o medo. Foi o que você fez. Só que você fez por uma determinada raiva. Eles têm uma forma de treinar, né? A raiva também é um fator. Então, coloca esses, né, Bacana. esses combatentes em situações de medo, de estresse, para que eles possam modular isso. Então, você não vai ver ele expressar uma determinada emoção, né? A polícia também, tá? Aqui no Brasil também isso é feito. Mas lá, isso é feito baseado nos conceitos de Harvard. Aqui a gente meio que gera um estresse, às vezes a gente pensa, mas por que o cara vai ser colocado nessa condição de estresse, nessa humilhação, passar essa raiva? É porque está modulando essa resposta. Eu fiz exatamente isso. A partir Exatamente dessa isso. coisa do sapo, eu percebi e aí eu comecei a aplicar muito do enfrentamento, né? Pelo estresse. Do Você estresse, fez a irritabilidade por estresse, por estresse. tá? Show. Mas não é todo mundo que tolera, certo? Uhum. Não é todo Ok. mundo. Mas se faz isso. Tem um filme chamado Tratamento de Choque que mostra isso. Muito interessante. Então, colocou na condição de estresse. Então, qual é a diferença aí do pânico real para a síndrome do pânico? Você descreveu como exemplo. Uma coisa é ele pegar lá o sapo e jogar no seu cabelo, isso é real. Outra coisa é o quê? Ele jogar a toalha molhada que parece, na sua percepção, com o sapo e gerar a mesma coisa. É pânico também. Agora, o que é a síndrome do pânico? Olha a complexidade da síndrome do pânico, tá? A gente está falando de fobia, mas eu já vou acrescentar alguns pontos, tá bom? O que é? Tem um determinado estímulo que agora não precisa existir. Olha o problema, tá? Ele não precisa, ser conduzido ao hipotálamo, você não precisa nem lembrar. Mas ele, por alguma rede neural formada no córtex cerebral, olha o que ele faz, sem estímulo prévio, beleza? Ele desencadeia a ativação da amígdala e a resposta de pânico. Por isso, síndrome do pânico. Não tem pânico, mas tem a síndrome. O que é síndrome? Conjunto de sinais e sintomas de alguma doença. Então, quando a gente descreve síndrome do pânico ou síndrome de qualquer coisa, é o conjunto de sinais e sintomas do pânico, certo? Qual é a característica? A gente sabe se a pessoa está em pânico? Sabe. Ela tem um aumento de tônus muscular, ela tem tremor, ela tem vasoconstrição periférica, por isso fica pálido, com a mão fria e branca, às vezes até roxa, com cianose. Tem taquicardia, tem taquipneia, respira fundo, fica ofegante, tem uma dificuldade de processamento de informação. Então, isso é a síndrome do pânico. Então, a fobia, ela pode ser, uma causadora do pânico. Por quê? Porque você achava que a aranha podia te fazer um mal enorme, como você achava que o sapo podia fazer, certo? Mas na síndrome do pânico, você não sabe nem por que tem. Eu já vi gente falar, cara, não sei o que acontece, mas me dá um bloqueio, uma paralisia, me dá um ataque cardíaco, eu acho que vou morrer. Então, não tem os agentes causadores, mas tem toda a resposta orgânica. Certo aí? E precisa também de um atendimento emergencial, psicológico. Tá? Tá claro aí? Cristiano, para ficar mais claro, dê um exemplo prático da síndrome para o pânico, da síndrome de pânico, o pânico já deu, do sapo, mas Pronto. a síndrome, para ficar mais claro. Um exemplo claro, a pessoa está do nada assistindo ali a televisão e começa a ter uma crise, um desespero, como se tivesse caindo do teto. Tá? Isso é um exemplo claro. Vou trazer Mas, um exemplo. Cristiano, do nada. Do nada. Do nada, assim. Do nada. Porque, assim,
para mim tinha que ter um desencadeador, um som, um cheiro, uma imagem da TV, mas você está vendo do nada, você tem esses sintomas, É eu não porque, consigo. e Sim. isso que você está falando existe. Então, vamos pegar aqui duas possíveis, né, duas possíveis causas para isso. Então, vamos botar aí, nesse exemplo que você está falando. A pessoa estava... Vou contar uma história de uma pessoa que eu conheci, certo? A pessoa estava dentro de um mercado e esse mercado pegou fogo, quase morreu o pessoal e ela estava dentro do mercado, conseguiu ser salva, caiu parte lá da parede do mercado, queimou tudo, foi salva. Depois desse dia, ela não podia ficar em nenhum lugar fechado, porque era o que a gente está trazendo aí como um gatilho que desencadeava a síndrome do pânico, certo? Sim. Pronto. Sim. Então aí tem um evento. Outra característica. Foi exposto lá em uma condição de humilhação muito grande na apresentação de um seminário, foi exposto, passou muita vergonha e tal, um desespero, teve pânico daquela condição. Toda vez que fala que tem seminário, desencadeia a síndrome do pânico. Pronto, tem outro gatilho. Beleza? Tá tranquilo? Tranquilo. Pronto, ótimo. Agora, a pessoa pode estar parada. Aqui, ó, quer ver um exemplo? Quando a gente falou do sapo, a maioria da gente foi num sítio, foi na infância, viu um sapinho, imaginou um sapo diferente. A gente não deu essa viajada? Sim ou não? Sim. Então, às vezes, não tem um fator claro que tenha esta precisão como um gatilho. Ah, então caiu da escada, chegou na escada, tem medo. Não. Às vezes a pessoa falou água, aí você pensa água, lembra a água que choveu, mas naquele mês choveu e inundou, a água desceu pela escada, a escada teve o surto. Então não tem um evento claro assim que você fala, não. Então, se ele tem... Então, não tem um evento claro para a consciência. Conscientemente, ele não sabe o que desencadeou, mas inconscientemente teve um gatilho. Teve um gatilho. Por isso que quando você falou do nada... Entendi. Pareceu do nada, assim... entendi. Entendeu? Aí, por isso que eu não consegui ver a diferença. Aí agora sim ficou bem claro para mim. Eu entendi o do nada, Neiva, com relação sem aviso prévio, né? Isso, com a questão física. Eu não tinha compreendido assim, eu mas entendi perfeito. Com a questão física. Porque a questão física seria a materialização de algo que te lembre. E mesmo que você não tenha à sua volta nada, nenhuma situação física. Nada. Simplesmente você tem, vamos falar, não é nem um surto, né? A síndrome do pânico. Isso. Você fica apavorado e tem todos os sintomas. Surto não é errado, não. Pode falar o surto, pronto. Pode. É por isso que qualquer perda de função que seja reversível. Pronto. Era isso que eu queria saber, que eu sabia que tinha um gatilho, sabe? Só que não consciente, né? Então, acho que a busca, que é a nossa área mesmo de psicanálise, vai ajudar muito na busca desse gatilho que não está na consciência. E isso vai ajudar muito, porque está lá reprimido, está recalcado. Então, vai ser necessário, sim. Aí o tratamento psicanalítico iria ajudar muito, entende? É o melhor que tem. Entende? Por isso que eu comentei. Perfeito. Não, eu havia me expressado mal. Me expressei pensando nesse aspecto de aviso prévio, de algo perceptível claramente, e tem gente que leva anos para tentar entender, que não entende o porquê. Quando vai ver, a causa está onde? Aí entra a psicanálise, está lá na infância. Está lá numa suposta... Por que eu estou falando suposta? Eu ouvi uma frase interessante de uma aluna. Ela foi conversar comigo sobre um pensamento recorrente que ela tinha, que ela não sabia se ela tinha sofrido abuso ou não. Então, até esse suposto abuso, ou abuso real, sem que ela pudesse entender, era um gatilho para ela. Tá? Interessante isso. Então, isso vocês que vão procurar muito. O Yara botou aqui, ó, que a tendência a desenvolver, se já existe na pessoa a tendência a desenvolver a crise, né? A partir da premissa que cada ser é único
podemos concluir que cada um reage de uma forma, exatamente. Tá? Bom dia, Cristiano. Oi? Cristiano, bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, quero dizer que eu estou gostando do trabalho, está bom, interessante. Agora, tem uma coisa aí que me despertou bastante nessa conversa. Você está falando sobre a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, certa vez eu tive que participar de um laudo jurídico e tive que analisar algumas questões. E nem estava muito assim ligado ao fato, não, mas me chamou bastante atenção. Eu estou fazendo aqui uma ligação com outra. E uma coisa que chamou bastante atenção é no sentido de que quando alguém passa por um problema, uma dificuldade qualquer, quando ele chega em cima do momento, normalmente ele faz com que o locus coeruleus dispare na hora, ou seja, no sentido de que ele vai ter que tomar uma atitude. Ele vai ter que correr, ele vai ter que enfrentar, ele vai ter que fazer uma coisa qualquer. Mas a pessoa normal, quando termina, ele sai, o locus coeruleus desarma, normalmente ele volta à vida normal. Mas a pessoa, quando entra na síndrome do pânico, isso não desliga e fica ligada ali o tempo todo. E esse fato ao qual eu me refiro, uma coisa que me chamou bastante atenção, é que a pessoa que passou pelo problema, ele, na verdade, sofreu um assalto. E esse assalto, ele lembra ainda todo o início, todo o percurso daquilo, como foi. E ele foi e tal, e a partir daquele momento, quando ele passou a ser perseguido, ele passou por um momento bastante difícil. E quando chegou na hora do desfecho final, ele sofre aquela ação, ele sofre aquele negócio todo, ocorre alguma coisa naquele momento que aquela parte se encerra, onde ele prossegue de novo na vida dele, mas um tanto assim, sem saber como é que ele vai se defender numa outra situação. E caso aquilo, então, mas ele ficou com aquilo, já que não teve um desfecho, na mente dele aquilo não se desligou. E eu soube depois que a coisa mudou muito quando ele volta àquele mesmo local e vai exatamente naquele lugar onde houve o fato em si, E fecha lá. que aquelas pessoas que causaram o dano, eles não estavam mais ali. Aquele fato não existia, mas na cabeça dele não se desligava de momento nenhum. Exato. Ou seja, ele estava pensando a todo momento que aquelas pessoas estavam indo naquele mesmo lugar, quando ele passasse por aquele mesmo, ia haver a mesma coisa praticamente. Exatamente. E, de repente, ou seja, hoje a gente vê tanto esse caso de síndrome do pânico, não existe uma causa, mas quando alguém falou isso aí, me chamou a atenção. Normalmente tem essa causa, só que a gente não lembra qual é, né? Isso, aí tem esse fator. Então, houve a causa, não conseguimos mais acessar na consciência, a gente tem a reação e não sabe por quê. Vou contar um exemplo, parecido com esse seu, certo? Logo que em proporções menores, certo? Eu descobri por que eu tenho, medo de aranha, fobia, um desespero, quando eu, já pai de 2 filhos, estava em casa, aqui com os meninos, e uma aranha enorme, caranguejeira, estava nos brinquedos do menino. Eu tinha que pegar, porque não tinha ninguém. Se tivesse alguém, com certeza eu ia chamar, não tinha ninguém. Estava aí os meninos, pronto. Maior desespero do mundo, a aranha era grande de fato, aquela caranguejeira, e olhando para aquilo, já suava frio, tremia, botei os meninos dentro de casa, com a funcionária, porque ela estava com medo. Se ela tivesse coragem, eu ficava dentro de casa, ela não teve, infelizmente. Pronto. Coloquei ela lá e preparei todo um ritual, achando que a aranha ia pular, ia partir para cima de mim, sei lá, ia me derrubar, me dar uma picada. Cara, é um pensamento muito aloprado. Todo o circuito aí ativado, eu com taquicardia, mão fria, tremendo, não conseguia fazer nada. Peguei uma bacia, botei lá a água, mas pensei, não, mas se ela pular da água, botei sabão, fiz espuma, porque aí ela não ia conseguir ver direito. Não, é até ridícula a sensação, tá? E aí eu peguei o brinquedo, joguei o brinquedo lá dentro dessa bacia, e aí quebrei bacia, brinquedo, tudo com vassoura, e morreu. Quando eu vi lá que tinha morrido, eu saí, entrei em casa, pronto, para tomar banho. Nessa que eu fui tomar banho, esgotado. Por quê? Para mim foi uma sensação horrível. Nessa que eu tô tomando banho ali, esgotado, suando, mal fechava o olho, porque tinha que abrir para ver se não caía, sei lá, uma aranha no meio do banho. É engraçado.
eu lembrei da onde que eu tive esse pânico, que era pequeno, né? Sou do Rio de Janeiro, lá no Rio, o aquecedor é gás no banheiro, então meus pais ligavam o aquecedor e saíam do banheiro para a gente tomar banho, para a gente não mexer com o aquecedor. E um dia eu estava lá, ele ligou, eu tirei a roupa, fui entrar no banheiro. Quando eu entrei no box e fechei a porta, uma aranha enorme, assim, enorme na minha concepção, acho que é a proporção da minha cabeça, sei lá. Eu, vulnerável, pelado dentro do banheiro, uma aranha na parede. Falei, pronto, agora eu vou morrer. Desde dia que eu lembrei da onde que eu tive o pânico. Que eu não lembrava. Isso aí foi o quê? Há 30 e tantos anos atrás. Eu lembrei nesse dia. Foi como? Essa terapia aí, igual a colega que deu um chute no sapo. Então, eu consegui melhorar um pouquinho a condição, porque hoje, na minha vida, a aranha passa por isso aqui, ó. Então, eu não vou dar um ataque cardíaco direto, eu vou analisar o tamanho da aranha, se ela está perto de mim ou não, o que eu posso eventualmente fazer. Beleza? Então, o vivenciar essa experiência novamente e ter outra percepção ajuda. O voltar, né? Nessa condição, algumas vezes eu vejo algumas reportagens que me dão, nossa, uma agonia muito grande, que é pegar a pessoa e levar naquele lugar do acidente, levar no lugar do crime, tá filmando, e o que você está sentindo? Meu Deus, mas que coisa sem propósito. Será que um psicólogo avaliou antes para ver se essa pessoa podia fazer essa reportagem? Porque a reportagem quer que o cara chore, se desespere para ter audiência. Mas é aquela condição dele lá. Cara, eu tenho 2 anos que estou convivendo aí com o Covid. Praticamente 2 anos. 2 anos? Então, praticamente 2 anos. Na UTI Covid. Cara, a gente vê coisas, assim, da doença mesmo. Então, você não... O profissional da saúde não está preparado, ninguém está preparado. Então, o ideal é que todo mundo pudesse saber se o outro pode ouvir o que você tem a dizer. A gente tem que melhorar isso aí. Então, o que você falou é uma realidade. Tem gente que fica no looping ali, ó, que não sai daquele quadro, que para a vida nessa condição. Fica parado ali, ó, não vai para lugar nenhum. E o pessoal fala, mas por que não aguentou? Por que ainda fala, que a gente ainda escuta ouvir, mas como se suicida? Eu não entendo uma pessoa que se suicida. Não vai entender nunca, porque sua dopamina é diferente da dela. Suas condições ambientais são diferentes. Ninguém entende suicida tendo a dopamina dentro de parâmetros normais. Qual o critério neuroquímico para uma escolha futura de recompensa futura depois da morte? É uma dopamina baixa que vai subir depois. Cristiano, do seu exemplo. Oi? A Ivone? Não estou ouvindo, não. Parou. Falou. Essa forma é terapêutico também, né? Não precisou do profissional, mas a ação, a quebra, inclusive da resposta, foi exatamente altamente terapêutica pelo confrontamento. Tudo em paz? Tranquilo aí, Sebastião? Então, tudo em paz, tudo em paz. Obrigado, valeu, obrigado. Nada. Ivone também, tranquila. Então, esses aspectos que nós vivenciamos sem entender, todo mundo faz. Contínua. Todo mundo precisa, gente. Todo mundo precisa de terapia, tá? Agora, a gente precisa, né? Precisa de uma terapia boa. Não que precise só de terapia, precisa do entendimento. Precisa de alguém que de fato seja capaz de gerar o entendimento, de perceber as reações, de saber se é o momento, de saber como vai intervir, para que você possa gradativamente desensibilizar de algum evento. Então, a fobia, ela vai fazer isso quando você sabe o que é fobia.
quando você não encontra claramente ali, eu já vi muita gente, né, igual o que, né, onde conheci até a Isabela, a gente falando até de um jovem aluno, o hesitar do aluno era muito grande, chegava a ser patológico, uma timidez muito grande, muito, né, muito inseguro em função disso. Algum aspecto, né, da formação dele que gerou essa vulnerabilidade maior. A gente tem que tentar perceber isso aí. Tá? Então, o que a gente espera poder desencadear aí nesses quadros né, de estímulos relativos ao estresse? Que a gente tenha uma capacidade de processar a informação com mais calma e gerar uma resposta hipotalâmica, né, que vai gerar resposta no corpo com um controle maior. O que o organismo vai querer fazer? De imediato ele quer isso aqui, ó. Ah, melhor não arriscar, não vai fazer não. Mas se você consegue ter o controle de não enviar direto para aqui, ó, processar a informação, passar na área de memória recente, que é o hipocampo, ó, para ver se você já vivenciou aquilo antes, para depois mandar para a área de amígdala para saber se gerou, né, uma reação de medo, de raiva ou não, para depois preparar o corpo, é a melhor opção. Então, o treinamento, né, de atletas passa por isso aí. Por quê? Aqui, ó, eu só tirei um pedacinho, tá, dos aspectos, né, neurofisiológicos nossos. Agora, quer ver uma coisa interessante? Vamos botar o futebol aí, quem gosta de futebol. Quando o Brasil perdeu de 7-1, qual era a característica dos jogadores? Estavam chorando, estavam instáveis. Então, isso fez com que ele gerasse, né, um medo da derrota, talvez, estou supondo o medo da derrota, tá? Mas como estava no Brasil, essa exposição maior. E isso fez com que ele gerasse uma resposta hipotalâmica diferente, tá? E com isso, o controle motor foi afetado. Então, hoje, quais são os melhores atletas? Não são só os atletas que treinam bem, são os atletas que treinam bem, que são muito motivados, que conseguem se concentrar rápido, mas que são emocionalmente estáveis, para que o medo, a insegurança não interfira no controle motor. A gente tirou o controle motor daí, tá? Até no link que eu passei para vocês do canal do YouTube, tem lá aula de controle motor, separado da emoção. Tem a área de aprendizado, ligada à emoção. Então, na verdade, é um conjunto de tudo isso. Certo? Tudo em paz aí? Tranquilão? Querem parar aqui, que eu volto daqui? Tranquilo. Por causa do horário. Pronto. Beleza, a gente para, volta 1 hora. Falta uma para a gente acabar mais cedo, pode ser? 1 hora tá bom. Beleza. Valeu, galera. Tudo na paz. Alguma dúvida? Tá indo tranquilo aí? Tudo bem, a aula tá ótima. Que bom. Beleza, galera. Tudo ótimo. Maravilhoso. Tudo certo, tudo ótimo. Beleza, valeu. Muito obrigado. Daqui a 1 hora, então, a gente volta, certo? Tá bom?